Pasta 16. 16. Sede viaja no banco do carona. Pior ideia do mundo. Carter. Eu vou lhe dar um conselho. Não caminhe em direção ao caos. A cada passo eu me sentia como se estivesse sendo tragado por um buraco negro. Árvores, pedregulhos e demônios voavam acima de nós e eram sugados pelo oceano enquanto raios faiscavam na névoa vermelho acinzentada. Sob nossos pés, pedaços do chão se soltavam e deslizavam para as ondas. Segurei o gancho e o mangual com uma das mãos e peguei na dizia com a outra. Setne assobiava e flutuava a nosso lado. Ele tentava parecer tranquilo, mas pelo jeito como perdia a cor e seus cabelos oleosos apontavam para o oceano como uma cauda de cometa, supus que ele estivesse com dificuldade para resistir. Perdi o equilíbrio uma vez. Quase caí no mar, mas Ia me puxou de volta. Alguns passos depois, um demônio com cabeça de peixe surgiu do nada e se chocou em mim. Ele agarrou minha perna, tentando desesperadamente não ser sugado. Antes que eu pudesse optar por ajudá-lo, ele se soltou e desapareceu no mar. O mais horrível dessa jornada? Parte de mim estava tentada a desistir e deixar o caos me levar. Por que continuar lutando? Por que não acabar com o sofrimento e a preocupação? E daí se Carter Kane se dissolvesse em trilhões de moléculas? Eu sabia que esses pensamentos não eram realmente meus. A voz de Apophis sussurrava em minha cabeça, me tentando como fizera antes. Eu me concentrei no obelisco branco e reluzente, nosso farol na tempestade de caos. Não sabia se aquela torre era mesmo a primeira parte da criação ou de que forma esse mito se relacionava com o Big Bang ou com a criação do mundo por Deus em 7 dias ou com qualquer outra crença. Talvez o obelisco fosse apenas uma manifestação de algo maior e que minha mente não conseguia compreender. Qualquer que fosse o caso, eu sabia que o monumento representava uma arte e precisava me concentrar nele. Senão, estaria perdido. Chegamos à base do quebra-mar. O caminho rochoso parecia bem sólido sob meus pés, mas a força do caos era intensa dos dois lados. À medida que avançávamos devagar, eu me lembrei de fotos antigas de operários construindo arranha-céus, caminhando destemidos por andaimes a quase 200 metros de altura, sem nenhuma corda de segurança. Eu me sentia assim agora, só que não estava destemido. O vento me fustigava. O quebra-mar tinha 3 metros de largura, mas eu ainda achava que fosse perder o equilíbrio e despencar nas ondas. Tentei não olhar para baixo. A substância do caos se revolvia e batia na rocha. O cheiro era ao mesmo tempo de ozônio, fumaça de caminhão e formol. Só o vapor já era quase suficiente para me fazer desmaiar. "Só um pouco mais adiante", Setne disse. A imagem dele tremulava. O disfarce de demônio verde dizia piscava. Estendi meu braço e vi meu glamour tremendo ao vento, ameaçando se desfazer. Eu não me incomodava se perdesse o visual de chimpanzé roxo, abridor de garrafa, mas torcia para que o vento arrancasse apenas a ilusão, não minha pele de verdade. Finalmente chegamos ao obelisco. Era entalhado com milhares de hieróglifos minúsculos, branco sobre branco, então era quase impossível lê-los. Reconheci nomes de deuses, feitiços para invocar uma arte e algumas palavras divinas tão poderosas que quase me cegaram. À nossa volta, o mar de caos se agitava. Cada vez que o vento soprava, um escudo brilhante em forma de escaravelho cintilava em torno de Zia, a carapaça mágica de Khepri nos abrigando. Supus que era só isso o que impedia nossa morte instantânea. "E agora?" perguntei. "Leia o feitiço", Setne disse. "Você vai ver." Zia me entregou o papiro. Tentei encontrar as linhas certas, mas não conseguia enxergar direito. Os hieróglifos se confundiam. Eu devia ter previsto esse problema. Mesmo quando não estava à beira do mar de caos, eu nunca era bom com feitiços. Desejei que Sede estivesse ali. "Sim, Sede, eu realmente falei isso. Não precisa ficar tão chocada." "Eu não consigo ler", confessei. "Deixe-me ajudar." Zia deslizou o dedo pelo papiro. Quando encontrou os hieróglifos que queria, ela franziu o senho.
Este é um feitiço simples de invocação, ela encarou Setne. Você disse que a magia era complicada. Disse que precisaríamos de sua ajuda. Como conseguiu mentir enquanto segurava a pena da verdade? Eu não menti, Setne protestou. A magia é complicada para mim. Eu sou um fantasma. Alguns feitiços, como os de invocação, eu não consigo lançar. E vocês precisaram da minha ajuda para encontrar a sombra. Precisavam do livro de Thoth para isso e precisavam de mim para interpretá-lo. Caso contrário, ainda estariam naufragados no rio. Odiei admitir, mas disse. Ele tem razão. É claro que tenho, Setne respondeu. Agora que vocês estão aqui, o resto não é tão ruim. Apenas obrigue a sombra a se mostrar e então vocês vão poder capturá-la. Zia e eu trocamos um olhar nervoso. Imaginei que ela se sentia como eu, parado à margem da criação diante de um interminável mar de caos. A última coisa que eu queria era lançar um feitiço que invocaria parte da alma de Apophis. Era como disparar um sinalizador. Ei, sombra grande e malvada, estamos aqui, venha nos matar. Mas eu não via outra alternativa. Zia fez as honras. Era uma invocação fácil, do tipo que um mago usaria para invocar um Shabit, um espanador encantado ou praticamente qualquer criatura simples do Duat. Quando ela terminou, um tremor se espalhou em todas as direções, como se tivesse jogado uma pedra enorme no mar de caos. A ondulação alcançou a praia e se estendeu pelas colinas. O que foi aquilo? Perguntei. Alarme, Setne disse. Acho que a sombra acabou de convocar as forças do caos para protegê-la. Maravilha, respondi. É melhor nos apressarmos, então. Onde está... O Sheut de Apophis era tão grande que demorei um pouco para entender o que eu estava olhando. O obelisco branco parecia projetar uma sombra no mar, mas à medida que a sombra escurecia, percebi que não era a silhueta do obelisco. A sombra se retorcia na superfície da água como o corpo de uma serpente gigantesca. Ela cresceu até a cabeça da serpente quase alcançar o horizonte e se agitava pelo mar, projetando a língua e mordendo o nada. Minhas mãos tremiam. Parecia que eu tinha acabado de engolir um grande copo de água do caos. A sombra da serpente era tão imensa, radiava tanto poder, que eu não imaginava como poderíamos capturá-la. Onde eu estava com a cabeça? Eu só não entrei em pânico por um motivo. A serpente não estava completamente livre. A cauda parecia presa ao obelisco como se alguém a tivesse cravado ali para impedi-la de fugir. Por um momento perturbador, senti os pensamentos da serpente. Enxerguei pela perspectiva de Apophis. Ele estava preso pelo obelisco branco, contorcendo-se e sentindo dor. Odiava o mundo de mortais e deuses que o prendia e limitava sua liberdade. Apophis desprezava a criação do mesmo modo que eu desprezaria um prego enferrujado fincado em meu pé, impedindo-me de andar. Apophis queria apenas apagar a luz ofuscante do obelisco. Ele queria aniquilar a terra para voltar à escuridão e nadar para sempre na amplitude irrestrita do caos. Precisei de toda a minha força para não sentir pena da pobre serpente destruidora do mundo e devoradora do sol. Bem, falei com voz rouca, encontramos a sombra. E agora, o que fazemos com ela? Setne riu. Eu posso assumir agora. Vocês foram ótimos. Tás! Se eu não estivesse tão distraído, poderia ter antecipado aquilo, mas não percebi nada. Meu glamour de demônio transformou-se de repente em sólidas faixas de atadura, cobrindo minha boca e depois envolvendo meu corpo com velocidade alucinante. Caí completamente embrulhado, exceto pelos olhos. Zia caiu a meu lado, também encasulada. Tentei respirar, mas era como inspirar por um travesseiro. Setne se debruçou sobre Zia. Com cuidado, pegou o livro de Thoth de debaixo das ataduras e o colocou sob o braço. Depois sorriu para mim. Carter. Ele balançou a cabeça como se estivesse ligeiramente desapontado. Eu gosto de você, parceiro. De verdade.
Mas você é crédulo demais. Depois daquela história do barco, ainda assim me deu permissão para lançar um encantamento de glamour em você? Por favor, transformar glamour em uma camisa de força é muito fácil. Grunhi. O que foi? Setne pôs a mão atrás da orelha. É difícil falar todo amarrado, não é? Escute, não é nada pessoal. Eu não posso lançar o feitiço de invocação eu mesmo, senão já teria feito isso há séculos. Precisava de vocês dois. Bem, de um dos dois, pelo menos. Eu pensei que conseguiria matar você ou sua namorada no caminho e seria mais fácil cuidar do outro. Nunca pensei que os dois sobreviveriam por tanto tempo. Impressionante. Eu me contorci e quase caí na água. Por alguma razão, Setne me puxou de volta para a segurança. Calma, calma, ele disse. Não adianta se matar, parceiro. Seu plano não está arruinado. Só vou alterá-lo. Vou prender a sombra. Essa parte eu posso fazer sozinho. Mas em vez de lançar a execração, eu vou chantagear Apophis. Entendeu? Ele só destruirá o que eu permitir que ele destrua. Depois ele recua para o caos, ou sua sombra será destruída e... Tchauzinho para a grande serpente. Protestei, mas estava cada vez mais difícil respirar. Sim, Setne suspirou. Essa é a parte em que você diz: Setne, você está louco, nunca vai escapar. Mas o problema é que eu vou. Eu venho escapando de situações impossíveis há milhares de anos. Eu tenho certeza de que a cobra e eu podemos chegar a um acordo. Eu vou deixá-lo matar Ra e os deuses. Grande coisa. Vou deixá-lo destruir a Casa da Vida. Definitivamente vou deixá-lo arrasar o Egito e cada maldita estátua de meu pai, Ramsés. Quero que aquele convencido seja apagado da história. Mas o mundo mortal inteiro? Não se preocupe, parceiro. Eu vou poupar a maior parte dele. Eu preciso de um lugar para governar, não é? Os olhos de Zia brilharam alaranjados. Suas faixas começaram a fumegar, mas asseguravam com firmeza. O fogo se extinguiu e ela se recurvou nas rochas. Setne riu. Boa tentativa, boneca. Aguentem aí. Se sobreviverem ao grande estrondo, eu volto para buscá-los. Talvez possam ser meus bobos da corte ou algo do tipo. Vocês me divertem muito. Mas por enquanto eu receio que terminamos aqui. Não vai cair nenhum milagre do céu para salvar vocês. Um retângulo de escuridão surgiu no ar logo acima da cabeça do fantasma. Sede caiu dele. Sobre minha irmã, reconheço. Sede tem um timing perfeito e é rápida no gatilho. Ela caiu em cima do fantasma e o derrubou. E quando nos viu embrulhados como presentes, logo percebeu o que estava acontecendo e se virou para Setne. Tás! Ela gritou. Não! Setne foi envolvido por fitas cor-de-rosa até ficar parecido com um garfo cheio de espaguete. Sede levantou-se e se afastou do fantasma. Seus olhos estavam inchados, como se ela tivesse chorado muito. As roupas se encontravam cobertas de barro seco e folhas. Walt não estava com ela. Meu coração ficou apertado. Quase me senti feliz por estar com a boca coberta, porque eu não saberia o que dizer. Sede analisou a cena. O mar de caos, a sombra da serpente retorcendo-se, o obelisco branco. Dava para ver que ela sentia a atração do caos. Plantou os pés no chão, inclinando o corpo para trás, como se estivesse na ponta da corda em um cabo de guerra. Eu a conhecia bem o bastante para saber que ela estava se firmando, reprimindo as emoções e engolindo a dor. Oi, querido irmão, ela falou com voz trêmula. Precisa de ajuda? Sede conseguiu desfazer o glamour em nós. Pareceu surpresa ao ver que eu segurava o gancho e o mangual de Ra. Como diabos? Zia explicou rapidamente o que havíamos feito, desde a luta com o hipopótamo gigante até as traições mais recentes de Setne. Tudo isso?
Sadie comentou admirada. E ainda teve que arrastar meu irmão com você? Ah, pobrezinha. Mas como conseguimos sequer sobreviver aqui? O poder do caos... Ela notou o pingente de escaravelho e dizia. Ah, eu sou burra mesmo. Não é de estranhar que tal Arete tenha olhado de um jeito estranho para você. Você está canalizando o poder de Ra. Ra me escolheu, Zia disse. Eu não queria isso. Sadie ficou muito quieta, o que não combinava com ela. Maninha, falei com o tom mais delicado possível. O que aconteceu com Walt? Os olhos dela estavam tão cheios de dor que eu quis pedir desculpas por ter perguntado. Eu não a via daquele jeito desde que nossa mãe morreu, quando Sadie era pequena. Ele não vem, Sadie respondeu. Ele se foi. Sadie, sinto muito, falei. Você está... Estou bem, ela disparou. Tradução? Eu com certeza não estou bem, mas se você perguntar de novo, vou enfiar cera em sua boca. Temos que nos apressar, ela continuou, tentando controlar a voz. Sei como capturar a sombra. Me dê a estatueta. Senti um momento de pânico. Eu ainda estava com a estátua que Walt fizera de Apophis? Ter chegado até ali sem ela teria sido uma grande idiotice. Felizmente, ela continuava no fundo de minha bolsa. Eu a entreguei a Sadie, que encarou o entalhe vermelho cuidadoso da serpente encolhida, os hieróglifos de aprisionamento em torno do nome Apophis. Imaginei que ela estava pensando em Walt e em toda a dedicação dele à criação da estátua. Sadie ajoelhou-se na beirada do quebra-mar, onde a base do obelisco encontrava a sombra. Sadie, falei. Ela parou. Pois não? Era como se minha boca estivesse cheia de cola. Eu queria dizer para ela que deixasse aquilo de lado. Vê-la junto ao obelisco com aquela sombra imensa se agitando até o horizonte. Eu tive certeza de que algo poderia dar errado. A sombra atacaria. O feitiço daria errado de alguma forma. Sadie me lembrava muito nossa mãe. Eu não conseguia parar de pensar que estávamos repetindo a história. Nossos pais tinham tentado conter Apophis uma vez na agulha de Cleópatra e nossa mãe morrera. Eu havia passado anos vendo meu pai atormentado pela culpa. Se ficasse observando agora enquanto Sadie se machucava... Zia segurou minha mão. Os dedos dela tremiam, mas eu me sentia grato por sua presença. Vai dar certo, ela garantiu. Sadie soprou uma mecha de cabelos da frente do rosto. Escute sua namorada, Carter, e pare de me distrair. Sadie soava exasperada, mas não havia raiva em seus olhos. Ela entendia minhas preocupações tão bem quanto sabia meu nome secreto. Sentia tanto medo quanto eu, mas à sua maneira irritante ela tentava me tranquilizar. Posso continuar? Ela perguntou. Boa sorte, falei. Sadie assentiu. Ela encostou a estatueta na sombra e começou a recitar. Tive medo de que as ondas do caos dissolvessem a estatueta, ou pior, tragassem Sadie, mas a sombra da serpente começou a se debater. Lentamente ela encolheu, retorcendo-se e abrindo e fechando a boca, como se estivesse sendo atingida por um bastão elétrico. A estatueta absorveu a escuridão. Logo a sombra havia desaparecido por completo e a estatueta estava negra como a noite. Sadie recitou um feitiço simples de aprisionamento para a estatueta. Rinem. Um chiado longo escapou do mar, quase como um suspiro de alívio, e o som ecoou pelas montanhas. As ondas revoltas se tingiram de um tom mais claro de vermelho, como se algum sedimento lodoso tivesse sido dragado. A atração do caos pareceu diminuir muito ligeiramente. Sadie levantou-se. Certo, estamos prontos. Olhei para minha irmã. Às vezes ela me provocava, dizendo que um dia me alcançaria na idade e seria minha irmã mais velha. Vendo-a agora com aquele brilho determinado nos olhos e a confiança na voz, eu quase acreditava. Isso foi incrível, falei. Como você soube qual era o feitiço? Ela me encarou com uma careta.
É claro, a resposta era óbvia. Sede tinha visto o Alt lançar o mesmo feitiço na sombra de Bes, antes do que quer que tivesse acontecido com o Alt. A execração vai ser fácil, ela disse. Precisamos ficar diante de Apophis, mas fora isso, é o mesmo feitiço que temos treinado. Zia cutucou Setne com o pé. Mais uma mentira desse verme. O que devemos fazer com ele? Precisamos tirar o livro de Thoth de dentro dessas amarras, óbvio. Mas depois, jogamos o verme no mar? Setne protestou. Sede e eu nos entreolhamos. Chegamos a um acordo tácito de que não podíamos dissolver Setne por mais horrível que ele fosse. Talvez tivéssemos presenciado muitas cenas terríveis nos últimos dias e não precisávamos ver mais. Ou talvez soubéssemos que era Osíris quem precisava decidir a punição de Setne, já que havíamos prometido levar o fantasma de volta ao salão do julgamento. Provavelmente, ali ao lado do obelisco do Maat, cercados pelo mar de caos, nós dois percebemos que resistir ao desejo de vingança era o que nos diferenciava de Apophis. Regras eram importantes. Elas impediam que falhássemos. Vamos arrastá-lo com a gente, Sede respondeu. Ele é um fantasma. Não pode ser tão pesado. Eu o segurei pelos pés e voltamos pelo quebra-mar. A cabeça de Setne batia nas pedras, mas isso não me preocupava. Precisei de toda a minha concentração para continuar, um pé na frente do outro. Afastar-se do mar de caos foi ainda mais difícil do que ir na direção dele. Quando chegamos à praia, eu me senti exausto. Minhas roupas estavam encharcadas de suor. Atravessamos a areia e finalmente chegamos ao topo da colina. Resmunguei algumas palavras que, com certeza, não eram divinas. No campo cheio de crateras abaixo de nós, demônios haviam se reunido, centenas deles, todos marchando em nossa direção. Como Setne havia imaginado, a sombra tinha enviado um alarme para as forças de Apophis, e o chamado fora atendido. Estávamos encurralados entre o mar de caos e um exército inimigo. Àquela altura eu começava a me perguntar, por que eu? Tudo o que eu queria era invadir a parte mais perigosa do Duat, roubar a sombra do Lorde Primordial do Caos e salvar o mundo. Era pedir demais? Os demônios estavam a uma distância equivalente a uns 2 campos de futebol e se aproximavam depressa. Calculei que havia pelo menos 300 ou 400 e não parava de chegar mais. Várias dezenas de monstros alados estavam ainda mais perto, descendo em espiral. Contra esse exército nós tínhamos 2 Kane, Zia e um fantasma embrulhado para presente. Eu não estava gostando desse panorama. Sede, consegue abrir uma passagem para a superfície? Perguntei. Ela fechou os olhos e se concentrou. Balançou a cabeça. Nenhum sinal de Isis. Acho que ainda estamos muito perto do mar de caos. Essa era uma ideia assustadora. Tentei invocar o avatar de Horus. Nada aconteceu. Acho que eu devia ter imaginado que seria difícil canalizar os poderes do deus ali embaixo, especialmente depois de eu lhe ter pedido uma arma quando estávamos no barco, e a melhor sugestão dele ter sido uma pena de avestruz. Zia? Chamei. Seus poderes de Kepri ainda funcionam. Pode nos tirar daqui? Ela segurou o amuleto de escaravelho. Acho que não. Toda a energia de Kepri está sendo usada para nos proteger do caos. Ele não pode fazer mais. Pensei em correr de volta ao obelisco branco. Talvez pudéssemos usá-lo para abrir um portal, mas logo abandonei a ideia. Os demônios nos alcançariam antes mesmo de chegarmos lá. Não vamos sair desta, anunciei. Podemos lançar a execração de Apophis agora? Zia e Sede responderam juntas. Não. Eu sabia que elas estavam certas. Precisávamos ficar diante de Apophis para o feitiço funcionar. Mas eu não conseguia acreditar que havíamos chegado tão longe para sermos detidos. Pelo menos podemos cair lutando. Tirei o gancho e o mangual de meu cinto. Sede e Zia prepararam cajados e varinhas. Então, do outro lado do campo, uma onda de confusão se espalhou pelas fileiras de demônios.
Aos poucos, eles começaram a se virar e correr em direções diferentes. Atrás do exército de demônios, bolas de fogo iluminavam o céu. Colunas de fumaça se erguiam de novas crateras no chão. Parecia estar acontecendo uma batalha do outro lado do campo. Contra quem eles estão lutando? Perguntei. Entre si? Não, Zia apontou com um sorriso. Vejam. Era difícil enxergar no ar enevoado, mas uma cunha de combatentes abria caminho lentamente pelas fileiras posteriores de demônios. Estavam em menor número, talvez uns 100, mas os demônios cederam. Os que não se afastavam eram cortados, pisoteados ou explodidos como fogos de artifício. São os deuses, Sede disse. É impossível, respondi. Os deuses não marchariam até o Duat para nos salvar. Os deuses grandes não, ela sorriu para mim. Mas os velhos esquecidos da Casa do Descanso, sim. Anubis disse que estava pedindo reforços. Anubis? Agora eu estava realmente confuso. Quando ela vira Anubis? Ali! Sede gritou. Ah! Ela pareceu ter esquecido como falar. Apenas agitou o dedo para nossos novos amigos. As fileiras em combate se abriram por um momento. Um reluzente carro preto entrou a toda na luta. O motorista devia ser louco. Ele atropelou demônios, fazendo o possível para atingi-los. Saltou sobre fendas flamejantes e girou em círculos, acendendo os faróis e buzinando. Então veio em nossa direção até que os demônios nas fileiras da frente começaram a se dispersar. Só alguns corajosos demônios alados tiveram coragem de persegui-lo. À medida que o carro se aproximava, notei que era uma limusine Mercedes. Ela subiu a colina sendo perseguida por demônios morcego e freou, cantando pneu e levantando uma nuvem de poeira vermelha. A porta do motorista foi aberta e um homenzinho peludo de sunga azul saiu. Nunca fiquei tão feliz por ver alguém tão feio. Bess, em toda a sua horrível glória verruguenta, subiu no teto do carro. Ele se virou para os demônios morcego. Arregalou os olhos. A boca ficou absurdamente aberta. Ele ficou arrepiado como um porco-espinho e berrou. Buh! Os demônios alados gritaram e se desintegraram. Bess! Sede correu até ele. O deus anão sorriu. Ele escorregou para o capô, então estava quase da altura de Sede quando ela o abraçou. Esta é minha garota, Bess exclamou. E, Carter, traga esse seu traseiro ridículo aqui. Ele me abraçou também. Até gostei quando ele esfregou os nós dos dedos em minha cabeça. E Zia Rashid, Bess gritou com entusiasmo. Você vai ganhar um abraço também. Não precisa, Zia falou dando um passo para trás. Obrigada. Bess deu uma gargalhada alta. Você tem razão. Agora não é hora de beijos e abraços. Precisamos tirar vocês daqui. O feitiço de sombra? Sede gaguejou. Funcionou mesmo? É claro que funcionou, garota maluca. Bess deu um tapa no peito cabeludo e de repente estava usando o uniforme de chofer. Agora entrem no carro. Eu me virei para pegar Setne e meu coração quase parou. Ah, santo Horus! O mago havia sumido. Olhei em todas as direções na esperança de que ele tivesse apenas se afastado, rastejando. Não havia qualquer sinal dele. Zia lançou fogo no local onde ele estivera deitado. Aparentemente o fantasma não havia se tornado invisível porque não ouvimos grito algum. Setne estava bem ali, Zia protestou. Amarrado com as fitas de Hathor. Como ele poderia simplesmente desaparecer? Bess franziu o senho. Setne, é? Eu odeio aquele safado. Pegaram a sombra da serpente? Sim, respondi. Mas Setne está com o livro de Thoth. Conseguem fazer a execração sem o livro? Bess perguntou. Sede e eu nos olhamos. Sim, respondemos ao mesmo tempo. Então não podemos nos preocupar com Setne agora, Bess falou. Não temos muito tempo.
Se você tem que viajar pela terra dos demônios, é melhor que seja de limusine. Infelizmente, o carro novo de Bez não estava mais limpo que aquele que havíamos deixado no fundo do Mediterrâneo na primavera anterior. Fiquei pensando se ele os encomendava emporcalhados com embalagens usadas de comida chinesa, revistas amassadas e roupa suja. Sadie foi no banco do carona. Zia e eu nos acomodamos nos bancos de trás. Bez pisou fundo no acelerador e começou a jogar a atropelo demônio. 5 pontos se você conseguir acertar aquele cara com cabeça de cutelo, Sadie gritou. Bum! Cabeça de cutelo passou voando por cima do capô. Sadie aplaudiu. 10 pontos se acertar aqueles 2 monstros libélula ao mesmo tempo. Bum, bum. 2 insetos muito grandes atingiram o para-brisa. Sadie e Bez riam como doidos. Já eu estava ocupado demais gritando: Fenda, cuidado! Geyser de fogo! Vá para a esquerda! Pode me chamar de pragmático. Eu queria viver. Agarrei a mão de Zia e tentei me segurar. À medida que nos aproximávamos do centro da batalha, vi os deuses repelindo os demônios. Parecia que todos os moradores da comunidade Terras Ensolaradas para Deuses Aposentados haviam desatado sua fúria geriátrica contra as forças da escuridão. Tawaret, a deusa hipopótamo, liderava-os em seu uniforme de enfermeira e sapatos de salto alto, brandindo uma tocha incandescente em uma das mãos e uma seringa hipodérmica na outra. Ela bateu na cabeça de um demônio, depois aplicou uma injeção no traseiro de outro, fazendo-o desmaiar imediatamente. 2 idosos usando tangas mancavam de um lado para outro, jogando bolas de fogo no ar e incinerando demônios voadores. Um dos velhinhos gritava sem parar, aparentemente sem nenhum motivo. Meu pudim! Heket, a deusa sapo, pulava pelo campo de batalha, derrubando monstros com a língua. Ela parecia ter um carinho especial pelos demônios com cabeça de inseto. A alguns metros de distância, a senil deusa felina Mekit esmagava demônios com seu andador, chiando e gritando miau. Devemos ajudá-los? Zia perguntou. Bez riu. Eles não precisam de ajuda. Há séculos não se divertem tanto. Eles têm um propósito de novo. Vão cobrir nossa retirada enquanto levo vocês para o rio. Mas não temos mais barco, reclamei. Bez levantou uma sobrancelha peluda. Tem certeza? Ele reduziu a velocidade do Mercedes e abaixou a janela. Ei, querida, tudo bem aqui? Tawaret se virou e abriu um sorriso imenso de hipopótama. Estamos bem, fofinho. Boa sorte. Eu volto, ele prometeu. Jogou um beijo para ela e pensei que Tawaret ia desmaiar de felicidade. O Mercedes arrancou. Fofinho? Perguntei. Ei, garoto, Bez rosnou. Eu critico os seus relacionamentos, é? Não tive coragem de olhar para Zia, mas ela apertou minha mão. Sadie ficou quieta. Talvez estivesse pensando em Walt. O Mercedes saltou por um último abismo em chamas e freou na praia de ossos. Apontei para os destroços do rainha egípcia. Viu? Nada de barco. Ah, é? Bez perguntou. Então o que é aquilo? Mais acima no rio a escuridão se iluminou. Zia suspirou de repente. Ah, ela disse. O barco solar se aproxima. À medida que a luz chegava mais perto, vi que ela estava certa. A vela branca e dourada brilhava. Globos incandescentes se moviam pelo convés de um barco. De pé na proa, Sobek, o deus com cabeça de crocodilo, usava uma longa vara para repelir monstros que surgiam no rio. E sentado em um trono flamejante no meio da balsa solar estava o velho deus Ra. Olá! Ele gritou da água. Temos biscoitos! Sadie beijou o rosto de Bez. Você é genial. Ah, peraí, o anão resmungou. Tawaret vai ficar com ciúme. Por acaso chegamos aqui na hora certa.
Se tivéssemos perdido o barco solar, teria sido muita falta de sorte. A ideia me fez estremecer. Durante milênios, Ra havia seguido este ciclo. Navegar para o Duat ao pôr do sol, viajar pelo rio da noite até emergir de volta ao mundo mortal ao amanhecer. Mas era um trajeto em sentido único e o barco tinha um horário rígido. Quando Ra percorria as várias casas da noite, os portões se fechavam até a noite seguinte, de modo que era fácil que viajantes mortais como nós ficassem perdidos. Sede e eu havíamos passado por isso antes e não tinha sido legal. Enquanto o barco solar se aproximava da praia, Bes nos deu um sorriso torto. Prontos, garotos. Estou sentindo que a situação no mundo mortal não vai ser agradável. Aquela foi a primeira notícia do dia que não me surpreendeu. As luzes brilhantes baixaram a rampa de embarque e subimos a bordo para o que talvez fosse o último amanhecer da história.